pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, abra os nossos corações e mentes, para que tenhamos pleno conhecimento e plena compreensão da palavra de Deus em nossa vida. Amém. O texto do Evangelho de hoje normalmente é usado em dia de ação de graças, né? Justamente porque fala sobre gratidão. O relato nos conta que Jesus estava de passagem pela divisa entre Samaria e Galileia para ir em direção a Jerusalém. A fama de Jesus já era conhecida por toda a região. Ele faz milagres, ele cura doentes, ele faz prodígios e maravilhas. Por onde ele passava, o povo logo o reconhecia. E dessa vez não foi diferente. 10 leprosos o reconheceram e clamaram de longe: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Gritaram por socorro. Ao invés de gritar o que eles preferiam gritar: impuro, impuro, como era a regra da época para quem tinha a lepra. Aquelas pessoas confiavam que Jesus podia curá-los daquela doença que é contagiosa, que é incurável, e por isso obedeceram a ordem de Jesus de irem aos sacerdotes. Aqueles que na época eram capazes de decidir se uma pessoa era pura ou não, e se era capaz de retornar à vida social. E eles, enquanto estavam indo, foram purificados. Todos os 10 estavam livres da lepra. Mais um milagre feito por Jesus. Porém, dentre os 10 leprosos, apenas um estava voltando para agradecer pelo milagre que Jesus operou em sua vida. Aquele que era tido como morto para a sociedade, aquele que precisava ficar isolado de tudo e de todos, agora estava curado. Estava voltando até Jesus para agradecê-lo por ter recebido uma nova chance de viver. Mas a pergunta que a gente se faz é: por que só um voltou? Por que os outros 9 não voltaram? Ingratidão? Alguém poderia dizer que os 9, que é o que tudo indica eram judeus, não voltaram porque estavam cumprindo a ordem de Jesus. Jesus disse: vão até o templo, apresentem-se aos sacerdotes. Eu vou descumprir uma ordem de Jesus? Se ele mandou, então eu vou lá e vou fazer. Agora, imaginem, uma pessoa que estava à beira da morte, estava isolada dos seus familiares, longe da sociedade, com uma doença até então incurável, mas que encontra uma solução para os seus problemas. Encontra uma solução e recebe uma ordem dessa pessoa. Vai deixar escapar uma nova chance de viver com os seus? Se fosse hoje em dia, talvez eles diriam assim: eu vou tomar posse do que é meu. Eu vou conquistar aquilo que é de direito. Eu vou obedecer ao que esse mestre me mandou fazer e viver a minha vida sem esse problema. Foi mais ou menos isso que aconteceu no relato de Ruth. Após o falecimento do marido de Noemi, de seus 2 filhos, Noemi ordenou às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Vão com Deus, construam uma nova família.
E depois de muito insistir, Orfa obedeceu a sua sogra e foi embora. Ela foi cuidar da sua vida. Ela foi construir uma nova família. Ela voltou ao seu povo, voltou aos deuses daquele povo. Ruth, porém, não obedeceu. Não obedeceu a ordem de Noemi. Porque depois de tudo que Noemi fez por ela, não tinha sentido para Ruth deixar a sua sogra sozinha, uma viúva, sem seu marido, sem seus filhos. Quem iria cuidar dela? Ruth não queria mais voltar para o seu povo moabita, nem para os deuses da terra de Moab. Por quê? Porque ela tinha alguém para se dedicar, ela tinha alguém para seguir até o último dia de sua vida, até que a morte a separasse de sua sogra. E normalmente alguns costumam usar o texto de Ruth para casamento, né? Como sinal de fidelidade, sinal de amor. E sim, é um sinal de gratidão por aquela que a fez conhecer o único e verdadeiro Deus. A ponto de Ruth confessar a sua fé a Noemi, dizendo assim: o seu Deus é o meu Deus. A ti eu serei eternamente grato. Assim, a gratidão de Ruth fez ela dar glória a Deus e retribuir todo aquele amor que Deus havia demonstrado em sua vida por meio de Noemi. E foi essa mesma gratidão que fez com que o leproso voltasse até Jesus. Mesmo que Jesus tivesse ordenado que ele fosse aos sacerdotes, ele não foi no primeiro momento. Ele não foi no primeiro momento porque ele tinha alguém para se dedicar. Ele tinha alguém para seguir até o último dia de sua vida, até que a morte o separasse de Jesus. Nesse caso, nem a morte podia separá-lo de Jesus, né? Mas ele demonstrou um sinal de amor. Ele demonstrou um sinal de fidelidade. Porque aquele que o curou fez com que ele conhecesse o único e verdadeiro Deus. Ao ponto de ele voltar pelo caminho dando glória a Deus em alta voz e se prostrar com o rosto em terra diante de Jesus para agradecer. E de maneira indireta, ele estava confessando a sua fé de que Jesus era o seu Deus. Ele foi em direção ao templo de Deus, mas não ao templo de Jerusalém. Ele foi ao templo de Deus encarnado. E ele se apresentou ao maior de todos os sacerdotes, o único capaz de purificar a vida de alguém que era impuro. Meus amados, é essa gratidão que Jesus deseja que nós tenhamos em nossa vida. Uma gratidão que nos leva a dar glória a Deus. Uma gratidão que nos leva a confessar a nossa fé de que Jesus é o nosso Deus. Não porque simplesmente Ele faz maravilhas, Ele faz milagres, ou porque Ele diz alguma coisa e nós devemos obedecer para tomar posse da bênção. Não. Ele é o nosso Deus porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Depois de ter morrido voluntariamente a minha e a sua morte. E esse é o maior milagre de todos. Por quê? Porque todos nós temos aquela doença incurável dentro de nós, a lepra, que não tem cura. A lepra do pecado. Para Deus, todos somos considerados impuros, mortos em nosso pecado. E as consequências são terríveis. Nós nascemos isolados de Deus. Não há uma solução dentro de nós para isso.
para esse problema. E isso nos condena à morte eterna, ao inferno, ao eterno afastamento de Deus. Porém, ao confessarmos esse Deus que em Cristo Jesus teve compaixão de nós, teve compaixão de nós em nossa necessidade de salvação, a nossa vida muda de tal forma que Deus não nos considera mais impuros. Deus não nos considera mais como mortos em nosso pecado. Pela compaixão de Deus por nós cremos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1. Quando estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Ele nos deu vida. Efésios 2. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. 2 Timóteo 2, que nós lemos hoje, né? E por isso, a gratidão que temos por Jesus nos ter tirado do inferno nos leva a dar glória a Deus, confessando em alta voz ao mundo e a todas as pessoas as grandes obras do Senhor por nós, como diz o Salmo 111. E assim como o leproso voltou a Jesus e se prostrou diante dele, assim também nós, de todo o coração, louvamos o Senhor, na companhia dos justos, na assembleia, na reunião dos crentes. Como diz também o Salmo 111, nos reunimos na igreja de Jesus, onde Ele se faz presente para nos dar o seu corpo e o seu sangue na Santa Ceia. Meus amados, com essa gratidão que nos faz dar glória a Deus por meio de Jesus, é que nós retornamos aos cultos sempre que temos oportunidade. Para quê? Para adorar o Senhor, para glorificar a Deus, para receber o tratamento que precisamos para o nosso pecado, que infelizmente vai nos acompanhar até a morte. Nós não voltamos aos cultos por mera obrigação, mas porque alguém mudou a nossa vida de tal forma que nós seremos eternamente gratos pela salvação que recebemos. E confessaremos ao mundo todo que Jesus Cristo é o nosso Deus. E onde houver essa gratidão, haverá fé salvadora, fé verdadeira. E ao ouvirmos Jesus dizer: onde estão os outros? Lembremos de falar a eles, aos outros, o porquê de nós retornarmos tantas e tantas vezes aos cultos. Porque nós reconhecemos que precisamos de Jesus, precisamos do seu perdão em nossa vida,
Perdão que na absolvição do pastor no início do culto é concedido. E na Santa Ceia é onde o próprio Jesus nos entrega, pessoalmente, realmente. Ele nos dá o seu perdão. Ele nos dá uma nova chance de viver. Porém, é dentro que outros 90, 900 pensem que estão obedecendo às ordens de Jesus e digam: eu não preciso de igreja, eu estou seguindo as ordens de Jesus de amar o meu próximo, isso basta. Mesmo que esses não voltem para se prostrar conosco diante de Jesus, nem para agradecer a Ele, nós não deixaremos de vir ao encontro dele. Nós não deixaremos de vir ao culto onde Ele se faz presente, de maneira graciosa, de maneira compassiva. Porque encontrar Jesus no sacramento do altar é um milagre. É um milagre que nos faz voltar a Ele em gratidão, dando glórias a Deus pela nossa salvação. E sempre que dissermos a Deus: Senhor, tem compaixão de nós, somos infiéis, mas Tu permaneces fiel, Ele nos dirá: levante-se e vá, a sua fé em mim salvou você. Ouçamos essas palavras, sejamos gratos, glorifiquemos a Deus em todo o nosso viver e recebamos, sempre que houver oportunidade, o corpo e sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados. Até aquele dia em que o veremos face a face na glória eterna.